do Evangelho segundo Mateus, e estamos expondo o conhecidíssimo Sermão da Montanha que pregou o Senhor Jesus. Mateus capítulo 5, nós vamos fazer uma leitura dos versículos 27 ao 30 nessa noite. Dando continuidade à série de estudos que o Senhor Jesus dá aos seus discípulos acerca da lei. Mateus capítulo 5, versículo 27, assim diz o Senhor: Ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um de teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança-a de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez. Senhor, a tua palavra foi lida e agora será proclamada ao coração dos teus filhos. Fala conosco, Senhor, que o teu Santo Espírito trabalhe no nosso íntimo, nos transformando para o louvor da tua glória, nos tornando cada vez mais semelhantes a ti, Senhor. Faz isso, é o que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Vejam, meus irmãos, nós vivemos numa época cuja cultura passou e tem passado por aquilo que nós chamamos de revolução moral, e isso aconteceu principalmente no século passado, mais especificamente ali por volta da década de 60, naquilo que ficou conhecido no mundo como revolução sexual. Percebam que muitos fatores estiveram envolvidos nessa revolução cultural específica. Gayle Green, em seu livro Sex and the College Girl, afirmou que havia descoberto uma mudança radical nos costumes ou no padrão do comportamento das estudantes de seu tempo. Suas descobertas indicaram uma mudança na consciência entre as universitárias, as jovens solteiras de seu tempo. Se nós nos lembrarmos, talvez os mais experientes aqui lembrem que na década de 50, se uma moça solteira fosse conhecida por ser sexualmente ativa, isso destruiria a sua reputação. No entanto, com a revolução sexual da década de 60, uma inversão de valores aconteceu, de modo que o que as jovens solteiras passaram a temer mais do que tudo em seus dias não era mais a reputação de uma vida sexual ativa, mas o inverso disso. Uma vida sexual não ativa. Percebam que tal inversão de valores fez com que a virgindade e a castidade passassem a ser uma vergonha para uma jovem solteira de lá para cá. E eu lembro muito bem que há cerca de aproximadamente 40 anos atrás, as escolas do Brasil procuravam amenizar os impactos causados por essa revolução sexual através de vídeos instrutivos para jovens e adolescentes, com o intuito, diziam eles, de ensinar esses jovens e adolescentes acerca da ética sexual. Nestes vídeos, o sexo desenfreado entre jovens e adolescentes, tão vistos através do cinema, da televisão, dos filmes que vinham principalmente da América do Norte, era desestimulado por meio de advertências sobre o risco que os mesmos traziam para cada um deles, como doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, além do escrutínio cultural de uma sociedade até então assim chamada de machista. Mas percebam que
Pouco tempo depois, tudo isso mudou novamente. A medicina passou a desenvolver tratamentos eficazes contra as chamadas DSTs, as doenças sexualmente transmissíveis. Além disso, uma variedade de métodos contraceptivos para prevenir a gravidez indesejada foi largamente explorada pela mídia. E se estes falhassem, o aborto era, mesmo que de modo clandestino, indicado como um método corretivo bastante eficaz. No entanto, nem o medo das doenças e muito menos a vergonha sociocultural, como já não mais também a gravidez precoce, foram fatores que impedissem o ímpeto dos jovens. E muito mais, impedissem o ímpeto de muitos filhos de crentes de se relacionarem sexualmente com alguém antes do casamento. Como em nenhum outro momento da história da cultura ocidental, meus irmãos, as pessoas hoje são bombardeadas com estímulos eróticos e sexuais dia e noite, e isso em diversos lugares, em vários tipos de mídia. E é interessante porque Paulo ensinou que os impulsos biológicos são fortes e intensos. As paixões naturais com as quais fomos criados podem ser intensas, que parece que estamos em chamas. Se o desejo sexual estava ardendo no primeiro século, quanto mais as influências incendiárias de nossos dias, na cultura de nossos dias, intensificadas como estão, não provocam assim aos seres humanos. E aqui eu não quero incluir apenas os jovens. Eu incluo a todas as categorias, até mesmo as crianças. Logo, diante de um cenário como esse, surgem alguns questionamentos para nós como cristãos. Para onde podemos ir sem que sejamos expostos à literatura, a imagens sexualmente sugestivas? O que podemos fazer para nos livrar e livrar os nossos filhos de praticar o sexo de modo contrário àquilo que o Senhor Deus prescreve em sua palavra? De não manterem relações sexuais antes do seu casamento. Além disso, meus irmãos, como lidar com o problema generalizado do vício em pornografia em nossos dias? Que à medida que as mídias sociais e a tecnologia avança, esse mal também tem se proliferado na vida de muitos, homens e mulheres. Certamente a resposta não está no cinema, nas obras de ficção de Hollywood, nos heróis da Marvel, nem muito menos na televisão. Piorou nos romances modernos e ainda mais na internet. A quem devemos então recorrer, meus irmãos? E para onde nós podemos ir? Onde podemos achar verdadeiro abrigo, verdadeiro consolo em meio a tudo isso e uma saída eficaz para não cairmos nessa cilada? E a resposta que a Escritura nos dá é em Cristo e na sua palavra. Sendo assim, eu lhe convido a ouvir o que Cristo tem a dizer nesta noite, a todos nós que aqui estamos, sobre isso. E eu peço que você volte para a Escritura, no texto que nós acabamos de ler, e mais uma vez veja o que o Senhor Jesus diz nos versículos 27 e 28. Ele diz: ouviste que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Vejam, a fim de corrigir a interpretação errônea da lei por parte dos escribas e fariseus, Jesus prossegue aqui com o seu ensino. Mas agora ele trata especificamente daquilo que diz respeito ao 7º mandamento: não adulterarás. Percebam que, assim como no caso anterior do 6º mandamento,
Não era a lei que Jesus está falando que estava errada, nem muito menos que ela precisava de uma atualização, menos ainda que ela precisava ser modificada ou substituída por uma outra que fosse melhor e mais eficaz, de modo nenhum. O que ele estava criticando e, portanto, contrapondo aqui, era exatamente aquela exposição dos rabinos de seu tempo, que além de errada e defeituosa, também causava muitos problemas. Ora, mas por que essa interpretação era errada, problemática e defeituosa? Há várias razões para isso. Dentre elas, o fato de que ela não era interpretada à luz da própria lei de Deus. Por exemplo, ela não era interpretada, eles não interpretavam o 7º mandamento à luz, por exemplo, do 10º mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Porque percebam, se eles tivessem assim procedido, certamente teriam chegado à conclusão de que não apenas aquilo que lhes é exterior é proibido, mas principalmente aquilo que diz respeito ao interior de cada indivíduo, ao coração de cada indivíduo. E teriam chegado, então, àquela conclusão que disse o Senhor Jesus, que é do coração que procedem todos os maus desígnios, os homicídios, o adultério, as imoralidades. Logo percebam que os escribas e os fariseus, por não compreenderem dessa forma e não observarem a lei como um todo, condenavam os atos apenas exteriores do povo. E faziam isso, meus irmãos, não poucas vezes, quando convinha aos seus próprios propósitos, podendo ser até muitíssimo severos para com aqueles que caíam neste tipo de pecado. Entretanto, o Senhor Jesus considera que os maus desejos do coração, por si só, já constituem adultério. Assim como ele considerou que o ódio do coração já era homicídio. Observe que, sob esse aspecto elíptico, como nós tratamos na exposição anterior, a proibição do adultério aqui exposta por Jesus inclui, portanto, todos os aspectos desse pecado no mais íntimo dos seus particulares. O que faz, então, da infidelidade no vínculo matrimonial algo terrivelmente pecaminoso. Neste sentido, qualquer tendência que suscite infidelidade, por exemplo, a intenção de se romper um matrimônio por causa de um terceiro, seja esse terceiro casado também ou solteiro, seja igualmente um pecado contra o 7º mandamento. E por que isso, irmãos? Ora, simplesmente porque o adultério é a violação do casamento por uma das partes. Uma delas, no mínimo, casada ou desposada. E aqui, o termo desposado, eu quero me referir àqueles que ainda não efetivaram o casamento de fato, mas estão comprometidos, seja por meio de um noivado ou não. O adultério, portanto, é uma violação do casamento, meus irmãos. William Perkins dizia que era um estupro da aliança matrimonial. E para boa parte dos puritanos, nenhum outro pecado era tão terrível e cruel quanto o adultério. A única exceção era o pecado da idolatria. E como já dissemos aqui em inúmeras ocasiões, isso é se referindo dessa forma porque o matrimônio é algo preciosíssimo aos olhos de Deus. De modo que tudo aquilo que vai destruí-lo é sempre tratado nas Escrituras com severidade. Quão grave é esse pecado, meus irmãos? Quão terrível é o furor da ira de Deus contra estes. Um pecado que ocorre não apenas exteriormente, mas principalmente internamente nos nossos corações. Veja, o apóstolo Paulo diz em 1 Timóteo, em sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5 e versículo 8, que aqueles que não cuidam dos seus parentes são piores que um descrente. Vocês conseguem conceber isso? De certa forma, o que ele está dizendo é que a sua esposa, sendo
um só contigo, e você não cuidar dela, você está agindo pior do que um incrédulo, do que um iníquo. A Escritura diz que o adultério, irmãos, é pior do que o roubo. O adúltero é pior do que um ladrão. Abram suas Bíblias em Provérbios 6, por favor, Provérbios 6. Provérbios capítulo 6. Vejam aí o que dizem os versículos 25 ao 32. Diz o sábio: não cobices no teu coração a sua formosura, nem te deixes prender com as suas olhadelas. Por uma prostituta, o máximo que se paga é um pedaço de pão, mas a adúltera anda à caça de vida preciosa. Tomará alguém fogo no seio, sem que as suas vestes se incendeiem? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo. Não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Não é certo que se despreza o ladrão quando furta para saciar-se, tendo fome? Pois este, quando encontrado, pagará 7 vezes tanto, entregará todos os bens de sua casa. O que adultera com uma mulher estará fora de si. Só mesmo quem arruinar-se é que pratica tal coisa. Só mesmo quem quer arruinar-se é quem pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará. Vejam que o pecado do roubo, ele é visível. Ele é notório. E é odiado por todos aqueles que amam a justiça, e deve sempre ser punido com severidade em todas as nações. O adultério, meus irmãos, é tido assim nas Escrituras e comparado dessa forma, e colocado de um modo tão terrível, porque ele destrói a descendência consagrada da família do pacto. Ele rouba o adorno precioso da castidade, que é um dom do Espírito. Vejam aí o que diz Malaquias. Malaquias 2, versículos 15 ao 16. Malaquias 2, versículos 15 ao 16. Malaquias 2, 15 e 16. O Senhor diz: não fez o Senhor o mesmo que, havendo nele um pouco de espírito? E por que somente um? Ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Porque o Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio, e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos, e não sejais infiéis. O adultério desonra o corpo de quem o pratica, fazendo dele, sabe o que, irmãos? Sinagoga de Satanás, templo e morada do diabo e de seus demônios. O adúltero transforma a sua família em um bordel. Olha os exemplos que a Escritura nos dá. Olha o que aconteceu com Davi, o que ele fez com Urias, e o que aconteceu à sua casa por intermédio de seus próprios filhos. Olha o que Absalão fez com as suas concubinas, com as suas esposas, à luz do dia. E por que tudo isso? Porque o adultério suscita a ira, suscita a contenda, suscita a dor, o ódio, a destruição. É por isso que Jó se refere a ele como um fogo que consome até a destruição completa. E basta olhar a punição de Deus para esse pecado, irmãos, para nós percebermos o tamanho da gravidade dele. Sodoma e Gomorra, Admá e Zeboim, o furor da ira de Deus contra aquilo que praticavam naquele lugar foi tão tremendo, que dessas cidades, o que sobrou foi um tanque de água envenenada até os dias de hoje. Percebam o que aconteceu na casa do grande rei Davi.
Ainda que Davi, tendo se arrependido desse pecado, a espada jamais se apartou de sua casa. Vejam o que diz Paulo em sua epístola aos Hebreus. Abram aí, Hebreus 13, versículo 4. Hebreus 13, versículo 4. Hebreus 13, versículo 4. O autor aos Hebreus diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Por quê? Ele continua: porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Agora vejam o que o mesmo apóstolo Paulo vai dizer aos Coríntios, 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. 1 Coríntios 6, versículos 9 e 10. Primeira Coríntios 6, versículos 9 e 10. Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Mas não pensem, irmãos, que comete adultério apenas o que literalmente se deita com outra mulher, ou aquela que se deita com outro homem, que não seja o seu cônjuge. Pois vejam aí o que diz o Senhor Jesus sobre isso. Ele diz: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Ora, para os fariseus e escribas, a menos que alguém fosse pegue em flagrante adultério, não sofreria punição. Não poderia ser acusado desse pecado. Ou seja, apenas aqueles que fossem pegos em adultério corporal é que seriam então castigados. Porém, Jesus corrige aqui o que eles vinham ensinando, dizendo que não apenas estes que foram pegos em flagrantes, mas também aqueles que olhavam para a mulher do outro, olhavam para o marido do outro com intenção impura, também eram adúlteros. Percebo que nas palavras de Jesus não há nada que inocente esse homem descrito no versículo 28. Ele não é alguém sem quaisquer más intenções, que olha para o sexo oposto com um olhar inocente, sem segundas intenções. Não, ele está olhando, observando, examinando uma mulher com o fim de cobiçá-la, porque ele a deseja. E ao desejá-la, ele deseja possuí-la, dominá-la completamente, usá-la para o seu próprio prazer. E vejam, meus irmãos, em seu cenário apropriado, o sexo é um maravilhoso dom de Deus, sem sombra de dúvidas. Mas isso conforme Deus nos orientou. Não na luxúria, não nos comportamentos vulgares, não na lascívia, no adultério, na fornicação. É pecado tudo isso, sempre e em qualquer lugar. E isso vale tanto para casados quanto solteiros. Certa vez uma moça que estava prestes a se casar veio conversar comigo. Ela disse: pastor, eu preciso muito conversar com o senhor. Eu disse: mas minha filha, você está há 2 semanas para casar, não me diga que está desistindo do casamento. Ela: não, não é isso. É uma coisa que já tem me afligido há bastante tempo. Eu digo: tá bem. E aí então ela veio conversar comigo. E ao conversar comigo, ela disse que estava tomada de culpa,
porque havia se envolvido sexualmente com seu noivo antes do casamento. E disse ainda que havia confessado para uma outra pessoa sobre isso. A outra pessoa, no final da conversa, ela disse que era a sua própria mãe. E que quando disse para essa pessoa o que estava acontecendo, essa pessoa simplesmente olhou para ela e disse que a culpa que ela estava sentindo vinha da vida que ela vinha tentando viver. Uma vida baseada numa ética purista ou puritana, ultrapassada, que não se adequava mais nos tempos que nós vivemos hoje. Segundo ela, a sua mãe havia lhe dito que ela não precisava se sentir culpada, mas que aceitasse que essa atividade sexual era simplesmente um reflexo da sua maturidade. E ela me disse: pastor, eu procurei ouvir a minha mãe e fazer isso. O problema é que eu me sinto mais culpada ainda. E por isso eu vim conversar com o Senhor. A nossa conversa demorou mais pelo que ela me disse, porque a minha resposta foi muito simples. Minha filha, a razão da sua culpa e de todo esse sentimento de culpa que você está sentindo é porque você de fato é culpada. Não tem meio termo. Não tem meia verdade. Eu não vou mentir para você. A Escritura é muito clara quanto a isso. Logo, a solução para a sua culpa não é negá-la ou racionalizá-la. A única solução para a sua verdadeira culpa é o verdadeiro perdão. E a condição necessária para que haja verdadeiro perdão é através de verdadeiro arrependimento. Então você precisa se arrepender e buscar a Cristo. E o Senhor Jesus Cristo lhe perdoará. E a culpa que você está sentindo, se o seu arrependimento é verdadeiro, pelo perdão que há no sangue de Jesus Cristo, você se livrará. Vejam, irmãos, Jesus não está dizendo aqui no texto que é tão mal cobiçar quanto cometer o adultério. O que ele está dizendo é que mesmo que você tenha se abstido do adultério real, você não cumpriu necessariamente a dimensão da lei de Deus que diz: não adulterarás. E nos versículos seguintes é que nós vemos Jesus Cristo radicalizar. Porque vejam aí o que ele diz. Versículo 29 e 30. Ele diz: se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Ele vai adiante, ele diz: e se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Jesus está se concentrando aqui, irmãos, no olho do ofensor. Porque ele entende como começa o adultério. O adultério começa com um olhar. Um olhar. É só olhar para o exemplo de Davi. Certo dia, enquanto andava no terraço do seu palácio, olhou adiante e viu uma mulher a se banhar. Era Batseba, nua, no terraço adjacente. O que aconteceu depois deste olhar? O desejo, a luxúria e o adultério. E depois do adultério, a mentira, o assassinato, a hipocrisia. O aspecto visual da estimulação erótica, meus irmãos, não deve ser minimizado nesse pecado.
Ora, todo profissional de marketing entende que o sexo vende. E é por isso que mulheres sedutoras são usadas como acessórios para vender qualquer produto. Do carro ao café. É por isso que há tanto foco em imagens eróticas nas mídias, no cinema. Mas em nenhum lugar isso é tão prevalente como na internet. Logo, Jesus diz que temos um problema aqui. Um problema terrível, dificílimo, e que para ser solucionado, precisa se considerar a natureza terrível dele. Logo, requer uma solução radical. Qual é a solução que Jesus dá? Se o teu olho direito te faz pecar, arranca-o. Será que nós estamos tão comprometidos com o Evangelho e, como consequência disso, com a castidade, a ponto de nos impormos uma cegueira para garantir que não pecaremos contra o Senhor? Porque Jesus não está falando isso aqui literalmente, irmãos. É uma metáfora. É uma hipérbole. Ele não está dizendo que se tivermos um olhar lascivo, é hora de procurar um médico para arrancar o nosso olho. Tirar fora a nossa retina. Mas ele está enfatizando o preservar a castidade. Preservar a fidelidade no matrimônio. O leito sem mácula. Como algo tão importante que devemos fazer tudo o que é necessário para alcançar esse objetivo. É simples assim, meus irmãos. Isso me lembra de um mito grego. Odisseu viajando em seu navio, voltando de Troia para casa. Ele se amarra no mastro do navio para evitar a tentação do canto das sereias, porque ele sabia que facilmente ele iria se desviar do curso e levar seu navio à ruína. Às vezes, meus irmãos, é esse tipo de ação radical que necessitamos nas nossas vidas para fugir da lascívia, para fugir da pornografia, para não sermos suscetíveis ao adultério. Se você é viciado em pornografia, encontre uma maneira de mantê-la longe do seu computador. Que, aliás, hoje quase ninguém usa mais computador, é o celular. Procure manter longe do seu celular. Procure manter longe do seu tablet. Mas se você não consegue manter longe, jogue fora o seu celular. Você não vai deixar de viver porque jogou fora o seu celular. O que mais importa? Viver com o celular pecando contra o Senhor e contra a sua família. E perecer no fogo do inferno com ele. Ou se livrar dele, para glorificar a Deus no seu matrimônio, amando sua esposa, protegendo sua casa, de um mal tão terrível como esse. Não pense que não será possível viver no século em que vivemos, sem um celular. Porque certamente a tecnologia traz muitas bênçãos para nós. Mas se ao invés de bênção está trazendo maldição, o que eu tenho que fazer com isso? Me desfazer. Logo, o que Jesus está dizendo aqui é que nós devemos fazer uma autoavaliação e considerar o que é mais importante: a nossa alma ou o aparelho celular. A nossa alma ou o nosso computador. Nossa santidade
ou a nossa lascívia. Porque as duas não combinam, irmãos. As duas coisas são auto-excludentes. Mas nos nossos dias nós muitas vezes estamos cansados. E nos sentimos cansados exatamente porque nossas consciências foram cauterizadas. Experimentamos aquilo que Jeremias disse sobre o povo de Israel. Jeremias 6,15. Ele diz: ficaram envergonhados quando cometeram abominações? Não. Eles não ficaram nem um pouco envergonhados. Nem sequer suas faces ficaram coradas. Lutero, que era totalmente homem, admitiu que lutava contra a luxúria, mas lidou com isso dizendo: não posso evitar que os pássaros voem em volta da minha cabeça, mas posso evitar que eles façam ninho no meu cérebro. Da mesma forma, Jesus diz que devemos aproveitar, meus irmãos, todas as oportunidades para manter a nossa castidade antes e depois do casamento. Por isso ele disse: se a tua mão direita te faz pecar, corta, lança-a para longe de ti, porque te é melhor que pereça um dos seus membros do que todo o teu corpo seja lançado no inferno. Melhor passar a vida mutilado do que a eternidade no fogo consumidor. Um certo teólogo dizia que é melhor ir mancando para o céu do que saltando para o inferno. Sabe qual é a maior tentação que nós passamos por conta do pecado sexual, irmãos? Todos os outros cometem. A aceitabilidade cultural de nossos dias. Portanto, é preciso coragem moral para marchar contra a maré. E quem está chamando a você fazer isso não sou eu essa noite aqui, mas o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele nunca deixou de nos chamar para pelejar essa batalha. Veja, no século II, o apologista Justino Marte defendeu o cristianismo perante o imperador Antonino Pio, e no seu pedido de desculpas ele disse: se queres ver uma prova visível da verdade do cristianismo, observa a nossa castidade. Observa a nossa castidade. Veja, ele apontou a ética cristã da castidade como prova do poder do Evangelho. Nós podemos fazer isso nos nossos dias? Será que nós podemos fazer isso nas nossas casas, pelo menos? R.C. Sproul diz que nenhum apologista hoje poderia pedir aos críticos do cristianismo que os examinassem pelo nosso comportamento sexual como prova da veracidade do Evangelho. Quão vergonhoso é isso para nós, irmãos. Portanto, se a palavra de Deus revela que você está em pecado, limpe-se. Moças, se vocês não são casadas, não são mais virgens, arrependam-se, porque vocês podem se tornar virgens novamente aos olhos de Deus. Porque quando Ele nos perdoa dos nossos pecados, Ele nos purifica de todo o mal que cometemos outrora e nos torna nova criatura.
Vejam, meus irmãos, Jesus enfatiza quão incomparavelmente mais necessário e muito melhor é o preparar-se para a eternidade do que usufruir dos prazeres pecaminosos desta vida. Sem de forma alguma encorajar, nem mesmo permitir que alguém literalmente se mutile, ele, Jesus, está nos dizendo que certamente é preferível vagar por esta vida com um corpo mutilado do que tendo um corpo integral e sadio, sem qualquer defeito, ser lançado no inferno. Logo, lembrem-se disso. No casamento, duas pessoas se tornam uma. E a Bíblia descreve tal fato como sendo uma só carne. Gênesis 2:24. O adultério, ele parte ao meio, a intimidade e a confiança especiais entre marido e mulher. É por isso então que pessoas que passaram por isso dizem: meu coração está partido. Eu me sinto como se estivesse despedaçado. Provavelmente se sintam envergonhados, se sintam fragilizados, expostos e constrangidos por aquilo que o seu cônjuge fez. Porque não é simplesmente outro, se somos um, irmãos. Aquilo que o nosso cônjuge faz nos atinge, seja na felicidade ou seja na tristeza, seja na saúde ou seja na doença. Você faria qualquer coisa para encobrir a traição e se livrar desses sentimentos horríveis. Talvez você ou os seus amigos até tenham boas razões para negar seus sentimentos. Talvez você pense: não, mas Deus é meu refúgio, é minha fortaleza. E se eu mostrar que eu estou sofrendo, eu vou estar negando a minha fé. Ou talvez você possa achar que os seus sentimentos te afastam do objetivo cristão do perdão. No entanto, não dá para encobrir uma coisa como essa. Nem muito menos negar o que o nosso coração tem sentido. E sendo assim, dê voz à sua traição. Não tenha medo de expressar o que você está sentindo. No entanto, saiba a quem expressar. Saiba a quem expressar. E sabe quem pode nos ajudar como testemunho disso? Davi, o adúltero, que se arrependeu do seu terrível mal. No Salmo 55, ele nos mostra como se aproximar do Senhor como consequência de uma traição. Abram suas Bíblias no Salmo 55. Salmo 55, versículos 4 e 5. Davi diz: estremece-me no peito o coração, terrores de morte me salteiam, temor e tremor me sobrevêm, e o horror se apodera de mim. É o sentimento de alguém que foi traído. Agora vejam aí os versículos 12 e 13. Ele diz: com efeito, não é o inimigo que me afronta, se o fosse, eu o suportaria. Nem é o que me odeia quem se exalta contra mim, pois dele eu me esconderia. Mas és tu, homem meu igual, meu companheiro e meu íntimo amigo. Versículos 20 e 21. Davi diz: tal homem estendeu as mãos contra os que tinham paz com ele, corrompeu a sua aliança. A sua boca era mais macia que a manteiga, porém no seu coração havia guerra. As suas palavras eram mais brandas que o azeite, contudo, eram espadas desembainhadas. Vejam, meus irmãos, a honestidade de Davi a respeito de sua experiência não é um sinal de fraqueza, muito menos de negação da sua fé. É um exemplo dela.
Encontrar as palavras para expressar a sua dor é importante. E é uma forma crucial de você se aproximar de Deus. Expressar a sua dor lhe permite concordar com Ele sobre os horrores da traição. E se nós formos tratar isso de modo mais abrangente, todo pecado é uma forma de traição. Nossa traição para com Deus é o motivo por que Jesus Cristo teve de ir para a cruz. Dor, ira, horror e incredulidade são reações totalmente adequadas àquilo que entristece ao Senhor. As palavras do Salmo 55 são, por fim, então, as palavras de Deus, inspiradas pelo seu Espírito, quando você compartilha a sua dor com Ele. Você está concordando com Ele quanto ao fato de a traição ser um pecado terrível. E ninguém como Ele pode lhe entender. Uma vez que Ele mesmo experimentou a traição durante o seu tempo nessa terra. Logo sinta-se seguro para estar compartilhando toda a sua dor, toda a sua angústia, todo o seu sofrimento aos pés daquele que pode te entender, que pode te acudir, que pode te consolar. Porque ele foi rejeitado pela família, amigos e até por seus discípulos. Até por aqueles que diziam serem mais seus amigos. Ou já se esqueceram do que Pedro fez? Logo quando você clamar, lembre-se de que o Espírito Santo de Deus clama com gemidos inexprimíveis, em concordância à sua dor perante o Senhor. E saiba que os seus ouvidos, aliás, saiba que os seus clamores estão chegando aos ouvidos de um Deus empático e que se compadece de nós. Você não está sozinho. E isso independe de seu casamento sobreviver ou não. Você terá de perdoar para se libertar da amargura. Porém, você não pode perdoar uma ferida que não admite ter. Porque você nem sequer saberá o que tem de perdoar. Você está preparando as bases para o perdão ao ser honesto com Deus sobre como foi ferido. Mas lembre-se que é em Cristo onde sempre achamos a cura para a ferida de nossas almas. Inclusive as feridas na alma causadas pelo pecado do adultério. Não só o que foi traído, mas como também aquele que traiu. Hoje de manhã nós falávamos da porta fechada. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Que o Senhor nos ajude. Vamos orar, meus irmãos? Senhor, obrigado por tua palavra. Obrigado por nos ensinar acerca do teu mandamento, que é muito mais profundo e amplo, Senhor, do que uma mera expressão externa das nossas ações. Diz respeito, Senhor, ao nosso coração. Aquilo, Senhor, que é responsável pela nossa razão, que é responsável pelas nossas emoções e pela nossa vontade. Que as tuas misericórdias nos alcancem, Senhor. E que tenhamos sempre um coração quebrantado em tua presença.
Que não nos envergonhemos diante de Ti, Senhor, de confessar os pecados que cometemos contra Ti e contra o nosso próximo. E que na nossa fraqueza Tu seja aquele que nos fortalece para alcançarmos o perdão daquele a quem ferimos, Senhor, e também daqueles que nos feriram. Que as Tuas misericórdias se renovem nas nossas vidas, nas nossas famílias, para o louvor do Teu santo nome. Que sejamos encontrados fiéis em Teu Filho, Teu unigênito, Senhor. Ainda que em nossas fraquezas. Mas é justamente em nossas fraquezas, Senhor, que Ele nos faz fortes. Em Cristo Jesus. Amém.